Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai falar sobre assíntotas, que é um conteúdo complementar da aula passada sobre limites infinitos e limites no infinito, e elas serão de extrema importância na hora de a gente gerar gráficos. Você pode me perguntar, Roberto, mas um programa gera um gráfico para mim? Sim, ele gera, mas a interpretação fica a cargo do cliente, entendeu? Então é necessário que você entenda esse conceito para saber interpretar o gráfico. Vamos lá, olha só que função bonitinha. A função que eu tenho aqui, ela é a seguinte, f de x é igual a 1 sobre 3 menos x. Eu escolhi o número 3 só para dar um espaço maior, tá? Na função senão ia ficar pequeno aqui, dá um deslocamento para você ver, senão ela fica bem no zero, se fosse 1 aqui, por exemplo, no caso. Ou 0, por exemplo, 1 sobre x. O que acontece? Você tem essa função e aí existem as assíntotas. O que é assíntota? Assíntota, ela é uma reta, que ela pode ser na vertical, horizontal ou inclinada, a qual a sua função ela vai tender infinitamente. Então, perceba uma coisa. Eu vou colocar aqui a reta em um vermelho um pouco mais escuro para você perceber. Olha só essa reta aqui, ó. Tá vendo ela? Eu acabei de dar uma realçada nela. Você percebe que a função ela vem de lá de menos infinito no valor de x, né? E ou seja, ela parte do zero para o f de x. E aí ela vai subindo infinitamente. Só que aí ela não chega no ponto em que x vale 3 nesse caso. Perceba, se eu substituir 3 aqui positivo, vai dar 0. Isso daqui vai ficar 1 sobre 0, uma inconsistência. Ele vai explodir essa função para infinito. Então, esse ponto que está aqui, o meu x, ele é igual a 3. E meu y, ou seja, meu f de x, ele é igual a... Não dá para saber por quê. Perceba que se eu vier pela esquerda, nesse sentido aqui, ó, você vai ter o quê? Vai ter a função subindo. Ou seja, se eu tomasse o limite disso daqui, o limite, com x tendendo a 3 pela esquerda. Perdão, escrevi errado. É um menos aqui. Pela esquerda. Você percebe o quê? Que a sua função ela vai subindo até mais infinito. Agora, se eu tomar o 3, ou seja, x tendendo a 3, pela direita, ou seja, por aqui, você vai ver o quê? Que ele vai descendo até menos infinito. Porque o que acontece? Se você toma ele pela direita, você sabe que o seu x aqui, ele é 3, só que ele é um pouquinho maior do que 3. Ele seria, por exemplo, eu vou chutar alto, tá? Ele é 3,1. Mas na verdade ele é 3,00000 infinitamente 1. Então, tipo, isso daí é uma brincadeira, tá? Não é bem assim, mas é aquele conceito que a gente tem. Ele é um 3, que ele não se aproxima do 3, ele não é 3, mas você pode ver que ele é o quê? Ele é um pouquinho maior que 3. Então, esse meu resultado aqui, ele seria o quê? Ele seria negativo, porque essa parte aqui que está com o menos, ela é maior do que essa parte aqui do 3. Então, você teria um resultado negativo. Por isso, ele vai para menos infinito. Agora, porque é um número muito pequeno, negativo, que está no seu denominador, essa função vai explodir para menos infinito, certo? Que é negativo. Agora, se você estivesse indo pela esquerda, ou seja, por aqui, você vai ver o quê? Que seria 3 menos, e esse número aqui, ele não seria, por exemplo, 3,01. Você olha aqui no gráfico, você vê que ele é um 2,9999999, e assim vai. Ele é muito próximo de 3. Só que, o que acontece? Esse termo aqui, que ele seria nesse caso 2,999, etc., ele seria menor do que esse 3. Então, esse resultado aqui, ele seria positivo. E aí você vê que um número muito pequeno positivo, quando você tem ele no denominador, ele vai fazer a sua função explodir para mais infinito. Então, nesse caso, existe o limite? Não, não vai existir o limite, porém vai existir a assíntota. E você tem que perceber o quê? Que na assíntota, nesse caso vertical, que é aquele caso que eu falei, você pode ter vertical, horizontal ou na inclinada, na diagonal, vamos dizer assim. No caso vertical, você vê que você possui uma assíntota e ela tende a dois resultados diferentes. Certo? Mais infinito e menos infinito. Então, quando você estiver fazendo essa análise, que eu acabei de fazer, a gente vai fazer mais no futuro na construção de gráficos, você tem que ter essa percepção. Pô, eu posso ter uma assíntota vertical e ela pode ter um único resultado tendendo a mais infinito. Meu gráfico, por exemplo, ele poderia ser assim. Eu tenho uma assíntota aqui e aí ele tende para cá e tende para cá, entendeu? Pode ser assim. Ou pode ser que nem esse caso. Um vai para mais infinito, outro vai para menos infinito, entendeu? Pode ser também, um vai para menos infinito, depois vem de menos infinito, entendeu? Pode ser essas situações. E aí a gente vai ter também a assíntota horizontal. Só que antes da gente passar para ela, perceba, em que caso que está relacionado a assíntota vertical? Ele está relacionado no caso de limites infinitos. Ou seja, quando eu tenho um limite de um x
que ele vai tender a um valor qualquer, que eu não sei. Pode ser infinito? Pode, mas pode ser um número na maioria dos casos. E aí, esse limite aqui ele vai resultar em infinito. Então, fique guardado. Quando você tiver uma assíntota e estiver trabalhando de assíntota vertical, você está falando de limites que são infinitos, tá bom? Agora a gente vai pro próximo caso, que é a assíntota horizontal. A few moments later. Bem, agora a gente vai falar sobre a assíntota horizontal. E aí perceba, que caso que ela está relacionada? Vamos lá, eu tenho aqui a análise. Você vê que vamos começar aqui pelo ponto igual a 3, ó. Você vê que ela está em menos infinito, a sua função f de x, no ponto x igual a 3. Conforme você vai movendo o ponto x para a sua direita, percebe que conforme mais extremo ele vai indo, mais próximo de zero se aproxima a sua função. Então, quando o seu x for igual a infinito, indo para a direita, quanto que vai valer sua função? Ela vai tender a zero. Mas por que ela vai tender a zero? Porque ela está tendendo nesse sentido da assíntota. Ou seja, ela vai tangenciar, mas ela não vai ser igual a zero, certo? Que a gente está tomando o limite. Mesma coisa quando a gente for para menos infinito. Perceba, ela está em mais infinito. Aí você vai pegando o seu x de 3 e vai tendendo para a esquerda até menos infinito. Então, se o seu x for menos infinito, quanto que vai valer o seu y? Vai valer também zero. Perceba pelo próprio gráfico. Se a gente substituir aqui os valores, fica muito claro isso, certo? Porque aí eu vou ter menos infinito ou mais infinito e ambos vão tender a zero, tá bom? O que acontece? Nesse caso, perceba que se eu estou falando de um limite, certo? De um limite da minha função y, quando o meu x ele está tendendo aonde? Para infinito, mais ou menos infinito. Então, nesse caso, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com limites no infinito. Então, quando a gente estiver falando de limites no infinito, eu estou falando de assíntotas horizontais. E aí você tem aquele método que eu mostrei na última aula para a gente trabalhar, que pode ser pela substituição do monômio ou você substituindo aqui o valor diretamente na própria função. Você vê o que é mais fácil para você resolver. Ou então, Roberto, plota o gráfico, já era. É só analisar ele por meio gráfico, tá bom? Isso a gente vai usar bastante na hora de construir gráficos, tá bom? Bem, agora a gente vai ver o caso da assíntota oblíqua, que aí é quando ela é na diagonal, tá bom? Vamos lá. A few moments later. A gente já entendeu, então, que as nossas assíntotas elas são retas e são regidas por equações de retas. Agora perceba uma coisa. Se eu tivesse essa minha reta aqui do eixo horizontal, que é o eixo x, perceba que se eu tiver uma função, por exemplo, que nem a y igual a exponencial de x, ela vai ter essa carinha aqui. E quando eu tender o meu x para menos infinito, você vê que mais próximo ela se aproxima de tangenciar a reta. Olha só, se eu tivesse um ponto lá na frente, eu vou colocar de outra cor, laranja, por exemplo. Eu teria aqui esse outro ponto lá na frente da minha reta, e eu teria esse mesmo ponto muito próximo da minha expressão, da minha função, y. Perceba que quanto mais para o infinito eu vou com essa função, mais próximo ela se aproxima de tangenciar. Então os pontos eles ficariam praticamente sobrepostos no infinito. Se eu pegar e fizer a subtração entre as duas funções, eu vou estar naquele ponto, que seja menos infinito para ambas, subtraindo uma do valor da outra. E nesse caso, se a minha reta vale um valor lá e minha exponencial também vale aquele outro valor, se eu tirar uma da outra vai dar o resultado zero. A partir disso, eu posso chegar à seguinte conclusão. A gente fala aqui para uma assíntota oblíqua, ou seja, aquelas que estão na diagonal, tá? Diagonal assim. Você terá que ela será da forma f de x menos ax mais b, quando o limite de x tender a mais ou menos infinito. Você vai testar as duas formas. Devido àquele fato que eu te falei. Quando o seu f de x ele for subtraído da sua assíntota, vai dar zero. Isso quer dizer o quê? Que você tem a assíntota e a sua função está se aproximando muito dela, tá bom? Então ela está seguindo a assíntota, tá bom? E aí, como é que fica para resolver isso? A gente vai quebrar em partes isso. Como assim quebrar em partes? A gente primeiro vai fazer o seguinte. Eu vou tomar o limite. Quando x tende a mais ou menos infinito, a gente vai testar as duas possibilidades. De f de x sobre x, certo? E esse resultado aqui, ele vai me dar um valor a, que é justamente o coeficiente angular. A partir disso, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o limite quando x tender a mais ou menos infinito de f de x menos ax. E aí isso vai me dar o quê? O resultado b. Perceba que eu estou quebrando em partes aqui, porque eu tenho justamente o limite aqui do f de x, ax, e depois eu tenho do b. Então eu quebrei em dois limites diferentes.
que me facilitam encontrar os termos individualmente. E esse b aqui é o coeficiente linear da minha assíntota. A partir disso eu tenho o quê? Eu tenho o coeficiente angular e o coeficiente linear, então eu sei que minha assíntota, já que é uma reta, ela é igual a y igual a x mais b. Então eu sei qual que é o valor da minha assíntota. E a partir disso eu posso fazer o quê? Eu posso pegar, desenhar ela no gráfico, e aí eu consigo ver para onde vai tender a minha figura, né, a minha função, que eu estou tentando desenhar, tá bom? Então vamos fazer um exemplinho aí, vamos lá. A few moments later. Então é o seguinte, a gente vai ter o limite de x ao quadrado sobre 3 menos x, com x tendendo a mais ou menos infinito. Por quê? Eu tenho essa minha função, x quadrado sobre 3 menos x, e aí eu quero achar a assíntota, se ele tiver uma assíntota horizontal, vertical ou oblíqua. Então, como a gente já viu que a assíntota oblíqua ela tem tanto a parte vertical como a parte horizontal, o que é o mais correto a se fazer? Você já faz aquela sequência que eu mostrei para vocês de testar a assíntota oblíqua, porque aí se você não tiver a parte vertical, você sabe que você tem uma assíntota horizontal, e se você não tiver a parte horizontal, você vai ter uma assíntota vertical. Não ter essa parte vertical horizontal quer dizer que o seu A ou o seu B, que são a parte da reta, eles vão ser igual a zero. Então eu tenho esse polinômio aqui, divisão entre dois polinômios, x ao quadrado sobre 3 menos x, com x tendendo a infinito. Pode ser mais ou pode ser menos. Eu tenho que testar as duas possibilidades e para cada uma delas eu tenho que ver se vai ter ou não a assíntota, tá? Vamos começar pelo tendendo a mais infinito, tá? Para ser mais fácil. O que eu faço? Para eu achar o a, o coeficiente a, eu tenho que fazer esse meu f de x aqui, o f de x, peraí. O meu a, eu vou ter que fazer o f de x sobre x, tá? Então, puxando aqui do lado, eu vou ter o limite do meu x tendendo a mais infinito sobre x ao quadrado sobre 3 menos x sobre x, certo? Por sua vez, só para completar a fração, esse x é a mesma coisa que x sobre 1. A partir disso, eu aplico o método do sanduíche, certo? Aqui. Por enquanto, só estou fazendo simplificação, tá, gente? E aí eu vou ter, vou escrever aqui embaixo, o limite, quando x tende a infinito, de x vezes 3 menos x, eu ficaria aqui no denominador com 3x menos x ao quadrado, sobre 1 vezes, embaixo, né, e aí o numerador ficaria 1 vezes x ao quadrado, que seria x ao quadrado. Eu posso reescrever isso como o limite, quando x tende ao infinito, e aí eu vou ter que aplicar aquela regrinha do monômio. Então, qual seria o maior monômio? No numerador é ao quadrado, no denominador é ao quadrado. Então, dessa forma, para qualquer um dos dois, o maior monômio vai ser ao quadrado, então eu vou utilizar ele. Então, vai ser x ao quadrado sobre x ao quadrado, aquela técnica, e aí eu tenho que fazer em cima e embaixo. No numerador, eu preciso só multiplicar por 1, porque 1 vezes x ao quadrado vai me dar o x quadrado. No denominador, eu vou ter que fazer o seguinte, 3, na verdade, sobre x, porque x ao quadrado multiplicando por 3 sobre x, vai cancelar um expoente aqui com esse x, vai ficar 3 vezes x. E aqui, o menos x quadrado é menos 1, porque 1 vezes x quadrado. A partir disso, então, eu vou tomar o meu limite. E aí, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, esse daqui vai acabar se cancelando, então eu descarto. E aí eu substituo aqui dentro. Esse termo aqui, o meu x aqui, ele vai ser infinito. E isso daqui vai tender a zero. Então eu vou ter 1 sobre menos 1. Dessa forma, eu tenho o quê? Que esse limite ele vai ser igual a menos 1. Então, eu acabei de achar aqui o valor do meu coeficiente a. Ele vale menos 1, entende? Agora a gente vai achar o coeficiente b. Para achar o coeficiente b, o que eu tenho que fazer nesse caso agora? Eu teria que fazer o limite, quando x tende a mais infinito, já que era o que eu estava trabalhando, de f de x, que é a minha função, né? F de x, menos a vezes x, certo? Eu sei o valor de a. Então, nesse caso, eu teria o limite, quando x tende a infinito, de x quadrado sobre 3 menos x, menos 1, que é o valor de a, vezes x. Então, fazendo isso, eu teria o limite, quando x tende a infinito, de x quadrado sobre 3 menos x, mais x, certo? Menos com menos aqui dá mais x. Por sua vez, seria o limite, quando x tende a infinito, de, aplicando MMC,
eu teria 3 menos x, aqui seria x ao quadrado, aqui seria mais, aí eu faço o quê? Divide pelo de baixo, que nesse caso aqui é 1, multiplica pelo de cima. Então eu teria 3 vezes x, 3x, menos x vezes x, menos x quadrado, certo? Dessa forma, o que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui. Eu tenho que aplicar o quê? Aquela regra, certo? Aquela regrinha do monômio. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que eu vou deixar o meu maior monômio, ele é o x ao quadrado. Porém, perceba uma coisa nessa expressão, ela não está simplificada. Esse x quadrado vai cortar com esse outro x ao quadrado que está menos. Então, eu estou fazendo x ao quadrado menos x quadrado, dá zero. E aí, no final, eu tenho o quê? 3x sobre 3 menos x. Então, eu vou ter ambos monômios de primeiro grau. Então, a gente vai aplicar para um valor de x no meu monômio. Então, eu teria o limite, quando x tende a infinito, de x sobre x vezes, eu vou ter no meu numerador 3, porque 3 vezes x é 3x, como está aqui, e no meu denominador, eu terei o quê? Eu terei aqui, nesse caso é 3 aqui, ficaria 3 sobre x, então multiplicando aqui ele vai cancelar, fica só o 3, menos 1, certo? Tomando o limite por sua vez, isso daqui vai cancelar com esse daqui, e esse daqui, como o x está no denominador, vai para zero. Então, eu ficaria com 3 menos 1, que é igual a menos 3. Então, eu sei o quê? Que meu valor de b na minha reta, meu valor de b, ele vai ser igual a menos 3. Com isso, a minha assíntota oblíqua, ela vai ser y é igual a menos x menos 3. Então, com isso, eu achei que a minha função, x² sobre 3 menos x, quando ela vai tendendo para valores infinitos, ela vai seguir a seguinte assíntota oblíqua. Aí, olha que interessante. Eu peguei a função que a gente acabou de trabalhar, peguei e joguei num software para ela gerar para a gente o gráfico. Perceba que a nossa assíntota oblíqua, ela está aqui, como a gente calculou, menos 1, né? Menos x, na verdade, perdão, menos 3, ou seja, você vê que aqui é onde ela toca, ou seja, meu b está em menos 3, e a inclinação é negativa com esse coeficiente angular, então tá certa a nossa resposta. Só que aí você vê outra coisa aqui, ó, olha que interessante, ela também tem uma assíntota vertical. Isso significa o quê? Que a gente, fazendo o teste da assíntota oblíqua, acha as assíntotas, né, vê se tem ou não. Se o teste ele falhar, por exemplo, o meu A, por exemplo, ele for igual a infinito, por exemplo, quer dizer que não vai ter assíntota oblíqua, tá? A mesma coisa, se o B também ele der infinito, quer dizer que teve algum erro aí, também não tem essa assíntota oblíqua, tá? Você tem que analisar com calma. Se o meu A, por exemplo, ele for igual a 0, então quer dizer que eu posso ter um B. Se ele for igual a 0 também, então quer dizer que eu não tenho assíntota, tá? E aí acontece. Porém, se você achar algum valor para a sua assíntota, que nem a gente tinha achado aqui, isso não quer dizer que ela não possa ter na assíntota oblíqua, não quer dizer que em outros tipos de assíntota, vertical ou horizontal, não vão existir. Então, se você fizer o teste da assíntota oblíqua, e aí você achar, por exemplo, A igual a um valor lá qualquer, tá? Um valor aqui qualquer. Só que o seu B deu igual a 0. Legal. Então, você achou uma assíntota vertical. O mesmo vale se for o oposto. Então, eu vou lá e acho que o meu A é igual a 0, e aí eu teria que fazer o teste sozinho da assíntota horizontal para eu achar o meu B, que vai ser alguma coisa. Agora, se por sua vez eu achar um A e um B, e me dá uma assíntota oblíqua, né, para eles, vai ser um valor aqui qualquer, isso não quer dizer que eu não possa ter outras assíntotas na minha função. Por isso que é necessário, além do da assíntota oblíqua, eu fazer o da vertical e da horizontal. Poxa, Roberto, mas aí é sacanagem, né? Não, tudo bem, eu entendo. É mais complicado, é mais trabalhoso, pode vir a acontecer. Porém, a gente vai fazer bastante exercício mais pra frente sobre construção de gráfico. E aí a gente vai fazer alguns exercícios reforçando essa ideia, tá bom? Espero que a aula hoje vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Até a próxima aula. Muito obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you